Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos. Esse vídeo é de número 619, da formação dos médios, desenvolvimento da mediunidade, capítulo 17. A questão é a questão 213. Então aqui Allan Kardec trata a respeito da questão 213, ele nos diz assim: a escrita é algumas vezes legível. As palavras e as letras bem destacadas. Mas com certos médios é difícil que outrem, a não ser ele, a decifre. Então, olha só para você ver como são as coisas. Ainda tratando da escrita, né? Então, acontece que com determinados médios, a escrita ela é bem legível, enquanto com outros médios, bem ilegível. É bem legível, né? Existem casos que o médio apenas consegue entender o que o espírito ali escreve através dele. Depois que encerra-se os trabalhos, o médio pega aquelas mensagens e ele consegue ler ali para o público aquelas mensagens. Podendo acontecer também que, enquanto ele consegue ler, aquele que está ao teu lado já não consegue decifrar aquilo que o espírito escreveu através dele. Como nós sabemos também de muitos médios, de muitas faculdades psicográficas, que o espírito ele deixa que a mensagem toda o médio utilize a sua caligrafia. Então, você pode, não sei se você já teve a oportunidade de observar, a caligrafia toda é do médium. Mas a assinatura é a assinatura do espírito, aquela assinatura que leva as pessoas a reconhecê-lo. Então, existe tantas coisas que só mesmo estudando as 5 obras básicas da codificação espírita, que o medianeiro, o trabalhador, o espírita, ele consegue separar uma coisa da outra. Como existe também aquela caligrafia do espírito através do médium, que nem o próprio médium consegue decifrar, havendo necessidade, depois do médium, recorrer ao espírito novamente para
assim, esclarecê-lo. Por exemplo, olha, meu irmão, você escreveu algo aqui que eu não consegui decifrar. Essa caligrafia tua aqui tá horrorosa, vamos assim dizer, né? Então isso acontece. Olha para você ver como são as coisas. Mas Chico Xavier é Chico Xavier, né? Emmanuel, ele psicografava através do Chico. Existem várias mensagens de Emmanuel em inglês de trás para frente. Você não acredita? Recorra ao YouTube. Digita lá, ó. Mensagem de Emmanuel através do Chico em inglês de trás para frente. Mensagem essa que as pessoas só conseguem ler quando eles a colocam frente a um espelho. Porque quando você coloca a frente a um espelho, ela inverte. Agora, olha a capacidade desse nosso Chico Xavier, né? Mas isso é um processo natural, devido à capacidade mediúnica de Chico Xavier. Antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo, é formada frequentemente de grandes traços. Os espíritos não costumam economizar papel. Isso é verdade. Os espíritos, eles não costumam economizar papel. Tem espíritos, agora isso nós temos que dizer no princípio. Ali no princípio é aquela euforia para escrever, então praticamente é uma, duas palavras, duas, três letras numa folha de sulfite. Com o passar dos anos, o médium vai assim ganhando mais experiência, mais disciplina. Então, o médium acaba disciplinando também aquele espírito. Mas no princípio, os espíritos, eles não economizam papel. E eles também não economizam lápis e nem caneta. Se tem 10 canetas, eles usam, se tem 20, eles usam. Isso faz parte do processo natural da psicografia. Quando uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível, pede-se ao espírito que consinta em recomeçar ao que ele, em geral, aquece de boa vontade. Então, observando o médium, que uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível, então ele pede ao espírito que consinta em recomeçar o que ele, em geral, aquece de boa vontade. Olha, eu não estou entendendo o que você acabou de escrever aqui. Por gentileza, você poderia repetir? O espírito repete, né? Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la
mais nítida por meio de exercícios frequentes e demorados. Então, olha só para você ver a importância do exercício, né? O que nesse exercício quase sempre chega a obtê-la mais nítida por meio de exercícios frequentes e demorados. Por isso que no princípio é necessário o exercício 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos de exercício. Agora, é preciso bastante prudência, paciência, porque muitos médios, como aqui está escrito, muitas pessoas, no princípio, são dotadas da impaciência. A pessoa chega à casa espírita e ela diz assim: eu sou médium. Mas qual a novidade? Todo mundo é médium. Eu sou médium psicógrafo. Ah, é? Então tá. Então vamos fazer só um teste, só para você ver, assim. Aí você põe aquela pessoa ali para poder trabalhar a psicografia dela. Aí a pessoa vai 1 semana, não consegue nada. 2 semanas, nada. 1 mês, nada. De repente a pessoa desaparece da casa espírita. Aí você encontra com ela na rua e você pergunta: meu amigo, mas você não voltou mais à casa espírita? Por quê? Um mês todo ali exercitando o desenvolvimento da psicografia. Eu não recebi nada. Então eu desanimei. Mas que isso? 1 mês você desanimou? É preciso, no mínimo, de 6 a 8 anos de trabalhos, de estudos ininterruptos. Não é 1 mês, não. A pessoa deve obedecer às leis da natureza, às leis divinas. Como nós já dissemos várias vezes, o dom mais importante é o dom do amor. Nós devemos nos preocupar em desenvolver o dom do amor e não dons mediúnicos. Ah, eu quero psicografar, eu quero ter evidência, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então é aquele fanatismo, aquela impaciência, aquela precipitação. As pessoas começam no curso, 30, 40 pessoas, terminam depois de 2 anos, 3, 4 pessoas só no curso. Muitas pessoas impacientes durante aquele período abandonam aquele curso, vai para outra casa espírita e lá ele é colocado a uma mesa para trabalhar e lá ele recebe espírito de tudo quanto é maneira. Mas ele recebe mesmo? Não recebe nada. É tudo mistificação. É tudo charlatanismo. Porque a pessoa já começa precipitado. A pessoa começa na impaciência. A pessoa começa atropelando. A pessoa não está preocupado em desenvolver primeiro o dom do amor. A pessoa não está preocupada em estudar.
com todo respeito, mas são poucas as pessoas no Brasil, principalmente, que estão preocupadas com o estudo, com a teoria. 99% estão preocupados com a prática. Agora, a prática sem conhecimento é complicado, né? Por exemplo, você é apaixonado em... Eu me esqueço o nome, mas eu vou usar esses outros termos aqui. Você é apaixonado por pular de paraquedas. O teu sonho é pular de paraquedas, né? Então, ali em solo, você recebe algumas instruções do professor, né? E ele te ensina, te explica tal, mas só que ele te fala assim: essas aulas são as aulas teóricas. Agora, amanhã nós vamos para as aulas práticas. Tudo bem. Só que amanhã, ao chegar ali naquele local, o instrutor diz assim: as primeiras 10 aulas práticas, o aluno ele pula do paraquedas comigo, que sou o instrutor. Eu é que aciono o paraquedas, eu faço tudo. Aí você pergunta para ele assim: mas então o senhor vai pular junto comigo ali no paraquedas? Sim, amarradinho, junto, tal. Não, eu não quero, não. Eu quero pular sozinho. Deus que me livre. Você acha que só aquela aula teórica ali, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano de aula teórica ali, de paraquedas, né, de pulo de paraquedas, você acha que você tem condições de pular sozinho depois sem a ajuda do instrutor? Se você tem, eu te dou os parabéns. Eu não pulo de jeito nenhum. Então tem alunos que na aula prática ele necessita ali de uns 50, 100 pulos sobre o auxílio, né, a proteção ali do professor. É a mesma coisa. A pessoa deixa um trabalho sério, onde há disciplina, onde há, né, estudos e mais estudos, e vai trabalhar por conta própria. Então, é complicado. Então, olha só, pondo nisso uma vontade forte, rogando com fervor ao Espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser de uso nas reuniões do costume para assinalarem que uma pergunta lhes desagrada e que não querem responder a ela, fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente. Isso acontece. Tem espíritos que eles adotam certos sinais, certos... É como se fossem alguns códigos, você entendeu? Então, certos espíritos, eles adotam alguns sinais como se fossem alguns códigos, né, para assinalar ali naquele momento.
Então, às vezes o espírito não quer responder determinadas perguntas, ele acena, eles acenam com a mão, acena com a caneta, faz um risco no papel. Isso é uma forma de manter um contato. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer, ou não quer continuar a responder, a mão do médium, né, fica imóvel. E o médium, qualquer que seja seu poder e sua vontade, não obtém nem mais uma palavra. Então, olha só para você ver. Quando o espírito ele conclui o que tinha a dizer, né? Ou não quer continuar a responder, a mão do médium fica imóvel, parada. E o médium, qualquer que seja seu poder, a sua vontade, não obtém nem mais uma palavra. Então isso prova que o telefone toca do plano espiritual para o plano físico e não do plano físico para o plano espiritual. Por mais que o médium tem que se preparar e se colocar à disposição dos espíritos. Esse é o papel do médium. Disciplina, conhecimento, policiamento, higienização, né? Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, ao contrário, aí já veio o contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que seja possível a mão dele, a mão detê-lo. Então, o contrário acontece. Quando termina a mensagem, a mão do médium para. Então, ela fica ali imóvel. Nada faz aquela mão mexer. Mas o contrário acontece também. Enquanto a mensagem não termina, aquela mão continua ali a escrever, continua para lá, para cá, e ninguém consegue detê-la. Olha para você ver. Isso para mostrar que o processo é de ordem espiritual e não de acordo com a vontade do médium. Agora, é lógico que a gente consegue detectar esse processo todo num trabalho sério, com médiuns sérios, com médiuns de assim, grandes responsabilidades, né? Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever. Então, se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever. Ainda mais se é um médium mecânico ou um semi-mecânico. No inspirativo e no intuitivo, tem lá uma certa dificuldade, mas nada melhor que o exercício, o tempo, a experiência, a paciência, né? A resignação, a humildade, para fazer com que aquele instrumento chegue no momento certo.
sem poder obstar a isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea a parada, ou ter o espírito concluído. É raro que não sinta o afastamento deste último. Então é raro que não sinta o afastamento deste último. Estas as explicações essenciais que temos para ministrar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará, na prática, alguns pormenores de que seria inútil tratar aqui e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Se muitos forem os que experimentarem, haverá mais médio do que em geral se pensa. Então, se muitos experimentarem, haverá muito mais médios do que em geral se pensa, dotados de tudo quanto é tipo de faculdade.